Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe a tua manhã no nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Preste atenção nestas palavras. Senhor Deus, no nome de Jesus, esta pessoa que assiste este vídeo, eu quero pedir ao Senhor que a abençoe, que dê graça e paz a ela. Meu Deus, havendo qualquer enfermidade, que seja curada agora no nome de Jesus, havendo qualquer problema matrimonial ou financeiro, ou problema de relacionamento, seja empregatício, seja amistoso, ou seja afetivo, que seja solucionado o problema dela. No nome de Jesus, eu a abençoo pelo poder que há na palavra do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e passe esta bênção para a tua família também, né? E você seja cheio da graça de Deus. Enquanto eu meditava nesta mensagem, o meu celular deu aquele sinal de emergência. E no sinal de emergência veio uma mensagem confirmando o que eu vou te falar agora. Na mensagem dizia: mais uma criança é sequestrada no sul da Flórida. Este era o sinal que vinha no meu celular. Era aquele sinal de emergência que sempre vem quando o carro é roubado ou quando uma criança é sequestrada, e hoje falou da criança. Por isso, eu quero intitular esta mensagem de hoje para você, né? Para você acreditar de que Deus está realmente falando com você. A mensagem, o título é: acreditando você ou não, assim será. Acreditando você ou não, assim será. Preste atenção na mensagem que veio no meu celular de emergência e também no que eu vou dizer para você agora. Nós estamos diante de um fato e vamos ler a Bíblia no capítulo 10 de Êxodo, o versículo 2, depois o versículo 16 e o versículo 17. O versículo 2 diz assim: e para que contes aos teus filhos e aos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que operei entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. O versículo 16 diz assim: então Faraó se apressou a chamar a Moisés e a Arão e disse: pequei contra o Senhor, o vosso Deus, e pequei contra vós. Agora peço-vos que esta vez ainda perdoeis o meu pecado e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim esta morte, né? Ou este sinal de morte. Glória a Deus, porque, na verdade, nós vemos aqui um fato acontecendo muito sério, né? Primeiro, nós lemos que era preocupação de Deus, né? Era algo que Deus queria deixar notório, que o povo, por viver muitos anos no Egito e vendo ali os egípcios falando dos seus deuses, que seus deuses operavam, que os seus deuses faziam, que os seus deuses traziam fartura, que os seus deuses faziam isso, aquilo, e também eles esqueceram que Deus é que trouxe alimentação para o Egito na época de José, até mesmo os hebreus se esqueceram disso. Então, o que aconteceu é que eles talvez puderam começar a se dobrar a esses deuses do Egito, a entender que realmente esses deuses faziam algo pelos egípcios. E eles agora eram escravos, já não eram mais, né, servidores 100% do Deus vivo. Talvez estavam já sendo contaminados por isso. Então Deus diz: não, eu vou marcar agora com meus sinais no Egito, para que este povo meu saiba, você, Moisés, este povo saiba que eu sou o Senhor, que não está havendo outros deuses operando aí no Egito, não. Eu sou o Senhor da terra. E então bastou aquela idolatria para Deus, e Deus então começou a operar seus sinais ali, mas a razão era para marcar para o povo dele e que fosse contado para os filhos e os filhos dos filhos dele, né, para toda a geração futura, o que Deus fez no Egito por amor ao seu povo, para libertar o seu povo, e que o libertou com a mão forte. Não foi uma simples proposta a Faraó que os deixou livre. Bom, então frisamos essa palavra filhos. E por que eu quero dizer a você que tem sido assim e será assim?
a infiltração demoníaca tem sido tanta nos países, nas nações, e nós vemos isso no nosso Brasil, que os governantes querem tomar dos pais os filhos, querem fazer os filhos dos pais, né, os filhos das famílias de bem, escravos e propriedade do governo, né, da liderança do país. Por isso, inseminam lá ensinos ou doutrinas erradas nas escolas, né, ensinando coisas que a Bíblia não diz, que os nossos pais não disseram, que envergonhavam até em falar em família, hoje são ensinados publicamente nas escolas, principalmente no Brasil. Aqui nos Estados Unidos também, não vai muito longe, e assim ensinado. Por quê? Porque eles querem tomar de vocês os seus filhos, querem sequestrar de vocês os vossos filhos, sequestrar de nós os nossos filhos e fazê-los escravos de um governo. Assim, Faraó estava querendo fazer também com os hebreus, né? E falava diretamente a Moisés. O que aconteceu é que Moisés volta então a Faraó e diz: olha, rei, a voz de Deus, a palavra de Deus para o rei é esta: até quando você não vai se humilhar perante mim, vai entender que é a minha mão que está tocando, que é eu que estou fazendo, porque logo depois da Saraiva, né, de destruir toda a vegetação ali, salvando-se só o trigo e o centeio, que a Bíblia diz, o que acontece? Ele então endurece o coração de novo. E então novas plantas começam a brotar, né? Novas árvores começam a brotar. Não sabemos quanto tempo levou da Saraiva até Moisés voltar à presença do rei, mas parece que houve um tempo sim para que brotasse árvores e até dessem frutos, né? Aquelas árvores que davam frutos mais rápidos pudessem brotar ali e dar frutos. Então Moisés volta à presença do rei. Volte a falar com o rei. Você não vai se humilhar então diante de Deus. Você não vai se curvar diante de Deus e liberar o povo para adorar a Deus. Não é, rei? Pois aqui está a palavra do Senhor. Ele fará vir gafanhotos e esta plantação que você vê nova nascendo aí, ele irá destruir toda essa plantação. Inclusive o que ele deixou da Saraiva para alimento de vocês, que era o trigo e o centeio. Ele não permitiu que a Saraiva destruísse para que vocês tivessem alimento, rei. Mas você não quer se humilhar. Então Deus vai destruir até o que a Saraiva deixou. E também as árvores novas que brotaram estão dando frutos. Ele vai destruir tudo isso porque ele vai mandar gafanhotos de uma forma, rei, que vocês nunca viram, nem teus pais viram e nem nunca verão no futuro. Tantos gafanhotos que irão destruir a terra do Egito. Reis, eles vão tomar tudo isso aqui. Mas depois que Moisés disse isso, né, o rei então começa a fazer propostas a Moisés, dizendo: quem é que tem que ir para adorar esse Deus? O seu Deus. Aí Moisés disse: nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, os nossos rebanhos, precisamos ir, rei. Então ele diz assim: você está de má fé comigo, você está sendo um trapaceiro na minha presença, né? Se esse Senhor Deus é vivo, ele vai saber o que eu vou te falar agora. Você não irá com os teus filhos. Se você quiser, vá você e os adultos, mas os filhos são meus, os rebanhos são meus, eles ficam. Por que o rei estava fazendo isso? Porque ele sabendo que se Moisés aceitasse a proposta e fosse os adultos, por causa dos filhos, eles voltariam a ser escravos no Egito. Então o que o rei estava dizendo? Eles são meus. Tudo que você tem e vocês têm são meus, filhos, gados, etc. Não é assim que está acontecendo hoje, como eu disse antes, e como chegou o aviso no meu celular confirmando a mensagem de hoje, estão tentando roubar, estão tentando tomar os nossos filhos, né? E as nossas propriedades. Por isso que esses governos aí, corruptos, bandidos, socialistas, querem tomar tudo que nós temos para fazer do governo e nos fazer escravos dele, comer nas mãos deles e eles colocarem a ração na nossa mesa, não é? Mas não será dessa forma, porque nós temos um Deus, a igreja do Senhor Jesus tem um Deus que irá batalhar sempre por nós e nos livrará das mãos desses opressores com mãos fortes. Então Moisés diz: não será assim, não será assim. Nós iremos todos
nós, os filhos e os filhos dos nossos filhos, não aceitamos a tua proposta. Mas o rei ficou irritado, porque antes de fazer esta proposta, quando Moisés diz dos gafanhotos, os oficiais então começam a se levantar contra o próprio rei, dizendo: ô rei, este homem tem sido um laço para nós desde quando voltou para o Egito. Esse homem tem atrapalhado as nossas vidas desde quando chegou para o Egito. Esse homem tem trazido um Deus, que ele chama de Deus dos Hebreus, que tem combatido os nossos deuses, rei. E até agora nós vemos o Egito destruído, os nossos deuses humilhados pelos deuses dele, e até quando o rei não verá isso, que nós estamos destruídos, que o Deus dele destruiu os nossos, humilhou os nossos deuses. Isso irritou o rei. Então, por isso, ele faz essa proposta, manda chamar Moisés e faz essa proposta ao Moisés. Isso no mesmo dia, Moisés e Arão. Só que acontece o seguinte, Moisés não aceita a proposta dele e ele então expulsa Moisés e Arão da presença deles. E o que acontece? Então Deus diz, fala: Moisés, toca, né, com a tua vara, levanta a tua vara, levanta o teu cajado aí e chama os gafanhotos. E então Moisés faz o que Deus fez. E preste atenção nesta palavra. A Bíblia diz que um vento oriental tranquilo começou a soprar. Um vento vindo lá do Mar Vermelho começou a soprar. E está soprando, e está soprando, e está soprando. O que acontece é o seguinte: o rei talvez e os oficiais talvez disseram: olha, ele disse que foi gafanhoto, mas foi essa brisa fresca, gostosa, tranquila aqui, e este ventinho, e nós não precisamos preocupar com o que ele disse. Mas o título da nossa mensagem é: acreditando você ou não, assim será. Deus não precisava do crédito ou do descrédito dos oficiais ou do rei. O que Deus falou iria acontecer. E então, depois daquela brisa, daquele vento que passou aquele dia todo e a noite toda, quando eles despertam, que estava lá gafanhotos e mais gafanhotos. A Bíblia diz que os gafanhotos escureceram o chão, que nem solo, como Moisés havia dito, eles viam. Eles só viam gafanhoto no chão, gafanhoto no ar, gafanhoto na casa dos oficiais, gafanhoto lá no palácio do rei, gafanhotos por toda parte e consumindo toda a vegetação. Aí não escapou nem o trigo, nem o centeio, e nem as árvores frutíferas, porque isto da terra do Egito, não em Gósen, mas da terra do Egito, tinha gafanhotos para todos os lados. E aí então o rei começa a ficar apavorado, e o rei chama aquilo de morte. O rei chama aquilo agora de que nenhum Deus poderia livrá-lo das mãos do Todo-Poderoso, do Deus dos Hebreus, e ele manda chamar apressadamente Moisés e Arão e diz: olha, eu me arrependo porque eu pequei contra o Senhor dos Hebreus, contra o Senhor teu Deus, e pequei contra vocês, e para me livrar desta morte eu peço a vocês, orem por mim, para que Deus me livre desta morte. A Bíblia diz que Moisés então sai da presença dele e ora, e o que acontece é que Deus manda então, agora diferente, já não é mais um vento tranquilo, um vento, né, que passou todo dia, toda noite. A Bíblia diz que Deus manda um vento forte, ocidental, um vento contrário, e aquele vento arrasta todo o gafanhoto e lança todo o gafanhoto lá no Mar Vermelho. E a Bíblia diz que não ficou um gafanhoto sequer no Egito. Os egípcios viram novamente o poder de Deus. Mas Faraó, por Deus, endurece de novo seu coração e não deixa o povo ir. Esta é a 8ª praga. Faltam mais 2 pragas. E essas 2 pragas são excelentes, muito fortes, mas muito fortes. Porque agora Deus humilhou Faraó e todos os seus deuses, mas vem mais um Deus aí, que Deus vai trabalhar na 9ª praga com ele. E eu quero que você fique comigo amanhã, porque isso falaremos amanhã. Mas eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Eu já disse que nossos filhos estão correndo o risco de ser escravos de um rei impiedoso.
A Bíblia fala muito no anticristo e o mundo está sendo preparado para o anticristo. E eles querem, de toda forma, serem senhores. Os que estiverem do lado do anticristo, serem senhores da humanidade. Mandar no mundo inteiro. Só que a Bíblia diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Tudo que está pleno, tudo que está nos limites da terra pertence ao Senhor, o mundo e os que nele habitam. Então nós pertencemos ao Senhor, o ímpio pertence ao Senhor. A Bíblia diz que Deus guarda o ímpio para o dia da punição, para o dia do mal, e isso acontecerá com o ímpio, acreditando você ou não. Assim será. Esse é o título da nossa mensagem. Então, você e eu precisamos acreditar uma coisa. Por mais que o inimigo venha contra nós, se levante e venha, segundo a Bíblia diz, por um caminho, a Bíblia diz que por 7 caminhos ele fugirá da nossa presença, porque a nossa presença tem Deus conosco, Deus presente, o Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissi, ele estará trabalhando a nosso favor. O grande eu sou está sempre trabalhando ao nosso favor. Nós não somos desta terra. Aqui nós somos peregrinos, como o povo foi peregrino na terra do Egito. Mas Deus nos dará o livramento em breve. Nós precisamos suportar, acreditar que Deus é Deus. Como acontecia lá no Egito, eu disse que eu não sei quanto tempo que houve do final da Saraiva até Moisés se apresentar novamente ao rei, mas Deus estava cuidando do seu povo em Gósen. Deus estava trabalhando a favor do seu povo para tirá-los da terra da aflição. Quando Deus disse a Faraó, olha, Moisés disse a ele, Deus poderia ter te matado e matado todos os egípcios. Sabe por que Deus não fez isso? Porque se Deus fizesse isso, quem iria tomar posse da terra do Egito seria os hebreus, e eles iam achar que ali era a terra prometida, porque agora eles eram os donos da terra, os únicos sobreviventes da terra. Deus trabalha exatamente como deve trabalhar para trazer libertação para você e para mim. Só que Deus tem para a gente bênçãos e não band-aids. Deus não tem curativos. Deus tem cura para as nossas almas e para as nossas vidas. Então o que eu quero é que você creia no Senhor, porque você, acreditando você ou não, assim será. Deus irá trabalhar nas nossas vidas. Deus nos dará a vitória. Ele é o nosso grande eu sou, o Todo-Poderoso. Que Deus abençoe você e família. Seja abençoado, você e toda a sua família, em nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Um grande abraço meu, Pastor Riva Martins. Deus te abençoe, em nome de Jesus. E até amanhã, se Deus quiser.